Fala, meu amigo, vamos lá? Continuando nossa aulinha de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui na sua timeline, seu amigo professor Silvio Santos, rumo à nossa aprovação até o Enem. Lembrando aí, ó, você que tá com a gente, no primeiro diazinho eu falei para você, olha, passa rapidinho, né? Nós estamos próximos à nossa prova. Se tu observares, o que é que acontece? Nós vamos ter esse encontro, mais dois, vamos dormir, acordar e dia 6 chegou, que é a nossa primeira prova do Enem. Tá tranquilo? Então assim, ó, aproveita, vai dando aquela revisada, não deixe o material acumular e faça muitos exercícios daí para ficar de boa e não perca, logicamente, as nossas aulas. Tá tranquilo? Você que está com a gente, sem mais delongas, vamos lá iniciar nossa aulinha para ficar de boa. Muita gente aqui conosco, né? Também da Marcione, Gabriel, Alineu, Neurade, né? Stephanie sempre está por aqui. Clara está por aqui. Marcione Bentes, tá? Marlisson Souza, sejam bem-vindos, boa tarde, tá de boa aqui pra gente, tá tranquilo? A Neuma já chega sempre estar aqui, assídua, e vamos lá se embora bem tranquilo com a gente. Você tá aí, ó, não esquece, se está vindo agora conosco, não esquece de nos seguir nas redes sociais. Aqui, do nosso curso, Meu Desafio EAD, pode ir lá acompanhar a gente também, professor Silvio Santos, lá na rede social, muito de boa. Qualquer dúvida, fala aí, ó, comenta aí no chat, de onde é que você está conversando conosco? Está aqui em Macapá, está em Santana, está no interior do estado? Temos gente aqui do Ibalique, temos gente do Laranjal do Jari, isso é muito importante. Vem embora, bem tranquilo e segue lá sem delongas. Nós temos aqui tipos de discurso, tá? Só que tipo de discurso é onde? No Enem. Aí vem lá tranquilo, vamos de boa aqui, ó. Quando nós falamos de tipos de discurso, lembra que o nosso perfil, a nossa banca, tá? Nossa prova é para o Enem. Quando eu vou fazer concurso público, eles trabalham o quê? Conversão dos discursos, trabalham o discurso indireto livre. No Enem, o nosso ponto de vista ele é mais o quê? Linguístico. Entender o que? Os fenômenos da língua, as variações linguísticas, é isso que eles trabalham dentro dos tipos de discurso. Mas, pois bem, você que está com a gente, eu tenho que lembrar a seguinte situação. Nós temos 3 tipos de discurso. Nós temos um discurso que nós chamamos, deixa eu afinar que está muito grosso daqui, ó. Nós temos um tipo de discurso que nós chamamos o quê? Discurso direto, beleza? Nós temos um discurso que nós o chamamos de quê? De discurso indireto. Vem lá comigo, criança. Um discurso que nós chamamos indireto. E temos, por sua vez, um outro discurso que nós chamamos, tá? O nosso discurso indireto, livre. Discurso indireto livre. Pronto, tranquilo aqui pra gente. Para início da conversa, tá bem aqui, ó. Quando nós falamos aqui, ó, quando nós falamos em tipos de discurso, o que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? Tipos, beleza? Vem aqui comigo. Quando nós falarmos em tipo de discurso, tipos, belezinha aqui, ó. Tipos são 3. São 3 tipos de discurso. 3 tipos de discurso aqui pra gente. Discurso é como você fala, tá? A gente não fala em público. O discurso é a fala de alguém, tá? O discurso nada mais é que é o discurso. O discurso, a grosso modo, fala de alguém. Pronto. O discurso está relacionado que a fala de alguém. Bem de boa, tranquilo, filezinho aqui pra gente, esmiuçando, relembrando aqui para você. O discurso nada mais é do que a fala de alguém. Os tipos de discursos, essa fala de alguém, ele vai estar relacionado a quê? Em regra, ao texto narrativo. Tipos de discurso, em regra, nós vamos estar vinculados ao quê? Ao texto narrativo, onde nós teremos, dentre outros personagens, quem? O narrador, não é isso daqui? E personagens. Aí o que é que acontece durante nós estamos o quê? Contando histórias. O narrador, ele pode falar diretamente. Quando ele fala diretamente, tá? Quando o narrador
Perdão, aqui, ó. Quando o narrador ele está contando uma história, vão aparecer os elementos. Se os personagens eles falam aqui, ó, diretamente, nós temos o discurso direto. Se o narrador ele fala pela personagem, nós temos o discurso indireto. Beleza? Qual é a regra do discurso direto? Em termos gramaticais, o discurso direto ele se estrutura o quê? Em primeira pessoa. O discurso direto, beleza? Ele se estrutura em terceira pessoa. O que é que eu posso simplificar aqui para você? Você poderia entender assim, ó. Discurso direto, quando o personagem fala diretamente na história e se estrutura em primeira pessoa. Quando nós falarmos de discurso indireto, falamos em discurso indireto, a regrinha é a seguinte aqui, ó. Se estrutura o quê? Em terceira pessoa. Nós vamos ter estrutura de terceira pessoa, beleza? Estrutura em terceira pessoa. Por consequência lógica, o discurso indireto, você vai observar que nós temos aqui primeira e terceira pessoas do discurso. Primeira e terceira pessoas do discurso. Tá filé aqui? Tá tranquilo? Vem lá! Conversando de boinha, tranquilo aqui pra gente. Tipos de discurso filé aqui pra gente, bem simplificado. Lembra? Estamos dentro do texto narrativo. Discurso direto, quando as personagens falam lá no meu texto. Estrutura gramatical, característica, primeira pessoa. Discurso indireto, nós teremos o quê? Uma paráfrase. O que é a paráfrase? O narrador, ele reproduz a fala dos personagens. Está aqui o nosso discurso indireto. O indireto livre é porque nós vamos ter o quê? Eu confundo, eu misturo, eu não consigo distinguir claramente quando nós temos a voz do narrador ou quando nós temos a voz da personagem. Esse Silvio, não seria uma ambiguidade? Na verdade, não. Isso daqui é uma opção gramatical. Você vai observar, por exemplo, ali nos textos de Machado de Assis, textos machadianos, ele faz muita utilização do quê? Do discurso indireto livre. É porque ele não sabia utilizar a língua? Não. É uma questão de estilo, para trazer o quê? O leitor, o nosso interlocutor, para mais próximo de quê? Da narrativa, para mais próximo da história. Tá filé? Tá tranquilo? Aí vem lá comigo. Silvio, teríamos uma revisão? Certamente, meu amigo. Vamos ter sim uma super revisão. Vários revisaços aí vem acompanhando conosco que vai dar tudo de boa para você. Tá tranquilo? Tipos de discurso. Aí olha aqui, ó. Tá? Os tipos de discurso, dentro da base do Enem, o que é que eu tenho que ficar atento a ele? Você tem que ficar atento à seguinte situação aqui, ó. Ele vai estar trabalhando, ele trabalha bastante pra gente o que? Os níveis, olha aqui, ó, níveis, ele vai trabalhar o que? Níveis de linguagem. Beleza? O nosso Enem, quando ele estiver abordando o discurso, ele vai falar que é discurso direto, que é discurso indireto, tá filé aqui pra gente. Mas ele vai trabalhar níveis de linguagem. Tu lembras aqui, ó, que nós vamos ter, por exemplo, aqui, ó, linguagem formal, bem de boa aqui pra gente, linguagem formal, de um lado. E nós teremos de outro que a linguagem informal. Linguagem formal e linguagem informal. Linguagem formal, aí eu tenho que estar atento ao quê? Aos sinônimos, né? Linguagem formal, tá? A linguagem formal, ela vai estar associada aqui a norma o quê? Norma culta, norma padrão. Linguagem formal, norma culta, norma padrão, beleza? Norma de prestígio, é esse filezinho aqui, ó. Prestígio. Norma de prestígio. Olha aqui, ó. Norma de prestígio. Beleza? Quando falar, tá? Em linguagem formal, norma culta, norma de prestígio, tem que lembrar o quê? Da gramática. Gramática o quê? A gente vai lembrar o quê? Gramática normativa. Gramática, o quê? Normativa. É aquela linguagem que eu vou utilizar o quê? Nos ambientes formais. É a regra, tá, dos ambientes formais. Exemplo,
Nós vamos fazer o quê? A nossa prova do Enem. E na prova do Enem nós vamos ter que redigir uma redação. Na redação, qual é a norma, qual é a linguagem que eu tenho que utilizar? Língua culta, não é isso daqui? Obedecer os preceitos gramaticais. Está aqui, ó, nível de linguagem, bem filé aqui pra gente. Nós temos, por outro lado, a linguagem o quê? Informal. Aí ele coloca também, vai aparecer aqui, ó, linguagem informal, beleza? Linguagem o quê? Popular. Linguagem informal, linguagem popular. É aquela linguagem do dia a dia, do nosso cotidiano, beleza? Aí coloca a norma culta, a norma de prestígio, linguagem informal, a linguagem popular. Dentro dessa linguagem informal, popular, é que ocorrem, dentre outros fatores, por exemplo, as nossas variantes linguísticas, tá? As variantes linguísticas, circunstancialmente, elas estão vinculadas ao quê? É essa manifestação da linguagem em seus diversos aspectos, em seus diversos momentos do dia a dia. Silvio, como assim linguagem informal? Nós temos ali, por exemplo, as variantes linguísticas, a variação. Eu utilizo a minha linguagem quando você está, por exemplo, lá na sua escola, fazendo uma prova, você vai redigir o seu texto obedecendo as normas gramaticais, porque o ambiente existe isso daqui. Quando você vai, de repente, numa feira, né? Uma feira, no mercado, a ideia é que nós tenhamos o quê? Uma linguagem popular que é despreocupada. Não vai, em regra, o quê? Seguir os preceitos gramaticais dados seus falantes. O que é que eu tenho que ficar bem atento quando nós estivermos falando desse nível de linguagem relacionado aos discursos na prova do Enem? Tu tens que lembrar a seguinte situação. O que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? Quando nós falarmos do nível de linguagem formal, aí o que é que acontece? Como ela é de prestígio, ela vai estar vinculada a esses ambientes formais. É o médico que está falando, é o professor que está falando dentro da sala de aula, é o político num discurso, beleza? Quando nós falarmos da linguagem informal dentro do Enem, olha aqui a perspectiva Enem. Aí o que é que acontece? A linguagem informal, ela está associada ao quê? Às pessoas do cotidiano, do dia a dia. Por exemplo, quem é que vai fazer o uso da linguagem formal nos nossos textos, nos nossos contos? Vai ser o médico ou vai ser o feirante? Certamente você tem que ter em mente que vai ser o quê? O feirante, que eu estou representando uma linguagem popular. Se eu falar em linguagem dentro do Enem, quem é que vai utilizar a linguagem formal? Vai ser o professor dentro da sala de aula ou serão os alunos num jogo de futebol? A regra é que vai ser o quê? O professor na sala de aula, tá beleza? Então eu tenho que visualizar esse contexto, tenho que visualizar este cenário aqui pra gente, tá? Porque a gente está falando de Enem. Tá beleza? Tá tranquilo? Vem lá comigo de boa, sem delongas aqui, ó. Aí o que a gente faz? Aí já vamos resolver uma questãozinha. E Silvio, mas será que vai cair uma questãozinha dessa no Enem? Vai, e eu tenho que estar atento. Se tu observa bem aqui, ó, questões recentes. Tá? Questões recentes aqui pra gente. Prova do Enem, ela é textual. Qual o bizuzinho aqui pra gente? Vê lá. Quando você encontrar um texto, que não serão raros, a regra é o seguinte: abriu a prova de linguagem lá no dia 6, o que é que acontece? Primeira coisa, a parte de linguagem, língua portuguesa, você vai se deparar com um texto. Tá, filé? Aí o que é que tem que fazer? Um pouquinho de leitura dinâmica. Você olhou o texto, antes de ir para a leitura do texto, o que é que eu quero que tu sempre faças aqui, ó? Leia o comando da questão, beleza? Porque isso vai lhe poupar tempo. Além de o seu cérebro já ir, tá, de maneira direcionada para o texto, o que é que acontece aqui, ó? Você não vai perder tempo, que o normal seria aqui, ó, você faz a leitura do texto, lê o comando da questão e depois volta para o texto, você vai perder tempo. Esse vai ser 30 segundos, um minutinho, mas se você for olhar, tá, são várias questões, aí você vai perder um minuto em uma, um minuto em duas, quando você já for observar, já foram 15, 20 minutos, que isso daí é um tempo demasiadamente precioso para a resolução. 15 minutos, 20 minutos é o tempo que você vai utilizar, por exemplo, lá para o cartão resposta, de maneira aqui, ó, bem tranquilo. Vamos lá, olha aqui, ó.
O trecho apresenta marcas textuais que justificam o emprego da linguagem coloquial. O tom informal do discurso se deve ao fato de que se trata de qual tipo de texto? Olha aqui, ó. Olha como aparece, isso daqui é recorrente dentro do texto. Ele fala bem aqui, ó. O texto justifica o quê? O emprego da linguagem o quê? Coloquial. Tá? Aí ele coloca aqui, ó, tom informal. O tom informal. O que que acontece aqui, ó? Quando ele coloca linguagem coloquial, tá? Linguagem coloquial, aí tu já observa, linguagem coloquial, linguagem informal. Foi? Acabamos de ver aqui, ó. Acabamos de ver informal, popular, aí ele colocou só mais uma aqui, ó, que isso daqui já tá de boa pra gente. Coloquial, tá aqui, ó. Tom informal, popular, coloquial. Tá? Vem lá. O que é que tem que estar bem clarinho aqui pra gente? O ambiente, as pessoas, a utilização. Quando nós falamos de linguagem formal, o que é que acontece? O que é que tu tens que observar? Se for um ambiente, eu estou no ambiente formal. Exemplo, você vai para uma entrevista de emprego, como você quer causar uma boa impressão, você vai utilizar o quê? A linguagem de prestígio, a linguagem formal. Tá? Tranquilo? Quando nós utilizamos a linguagem informal, quem é que utiliza em regra? A gente vai utilizar o quê? No dia a dia. No dia a dia e uma conversa o quê? Informal. E uma conversa mais íntima com pessoas que nós temos intimidade. É assim que eu vou utilizar. Quando eu falo assim, ó, tom informal, o que é que eu estou passando aqui, ó? É que o ambiente, ele me permite o quê? Essa despreocupação com a linguagem. Tá, beleza? Aí o que é que tu olhas aqui, ó? Ele coloca que justifica o emprego da linguagem coloquial, o tom informal. Aí ele coloca algumas alternativas, né? Ele coloca aqui, ó. O que é que ele coloca? Narrativa regionalista, carta pessoal, registro diário, narrativa de memórias, narrativa oral. Nota que o texto ele vai deixar características, é assim que vai vir o quê? A tua prova, tá? Aí, como é que eu vou resolver isso daqui? Bem simples, ele tá aqui, ó, tom informal. Olha lá, olha as características. Aí agora sim, ó, o teu cérebrozinho ele já vai estar direcionado. Aí você vem bem aqui, ó. Olha que eu tenho. Terça-feira, 30 de maio de 1893. Notas a seguinte situação. Nós temos o quê? Data. Não é uma data? É uma data isso daqui. Quando foi isso daqui? Terça-feira, 30 de maio de 1893. Eu gosto muito de todas as festas de Diamantina. Notas a seguinte situação aqui, ó. A minha estruturação, ela já começa o quê? Em primeira pessoa. Em primeira pessoa. O que é que nós temos aqui, ó? Discurso direto. Ele não se ateve ao discurso diretamente aqui, ó. Porque ele vai trabalhar o quê? A linguagem dentro do discurso é a linguagem que ele trabalha. Nós temos o quê? Primeira pessoa aqui. Eu gosto muito de todas as festas de Diamantina. Mas quando são na igreja do Rosário, que é quase pegada à chácara de vovó, olha aqui, ó. Eu gosto ainda mais. Tá filé? Até parece que a festa é nossa. Nossa. Primeira pessoa aqui, ó. E este ano foi mesmo. Foi sorteada para a rainha do Rosário uma ex-escrava de vovó chamada Júlia. E para rei, um negro muito entusiasmado que eu não conhecia. Coitada de Júlia. Ela vinha há muito tempo ajuntando dinheiro para comprar um rancho. Gastou tudo na festa e ainda ficou devendo. Agora é que eu vi, olha aqui, ó, estruturação em primeira pessoa, discurso direto aqui, ó, fala de alguém. Agora é que eu vi como fica caro para os pobres dos negros serem reis por um dia. Júlia, com o vestido e a coroa já gastou muito. Além disso, teve de dar um jantar para a corte toda. A rainha tem uma caudatária que vai atrás segurando na capa que tem uma grande cauda. Esta também é negra da chácara e ajudou no jantar. Eu acho, olha aqui, ó. Eu acho graça é no entusiasmo dos pretos
Neste reinado tão curto, ninguém rejeita o cargo, mesmo sabendo a despesa que dá. Certamente pode causar alguma estranheza a linguagem da época, né? Minha Vida de Menina, São Paulo, Companhia das Letras, né? Morley. Se observares, eu tenho que olhar o contexto da época. 1893, aí o que é que acontece aqui, ó? Ainda temos o histórico da escravidão dentro do Brasil, então você tem que entender o contexto da época. Logicamente, esse texto, a linguagem para a sociedade atual, ela não reflete mais, né? Esse linguajar ali, altamente o quê? Racista. Mas então, tendo o contexto da época aqui, tá beleza? O que é que a gente vai observar aqui? Se tu observas, aí eu tenho o quê? Ó? Eu tenho em primeira pessoa. Quando eu estou em primeira pessoa, é eu que estou falando. Eu tenho o quê aqui? Primeiro, discurso direto. O discurso direto, tá? Se tu observas aqui, ó, discurso. Nós temos aqui discurso direto, tá? O discurso direto. O que é que acontece aqui, ó? Alguém está falando diretamente. E a estrutura é o quê? A estrutura predominante é o quê? Primeira pessoa, que é o que acontece bem aqui, ó. É uma estrutura de primeira pessoa. Filé? Notas aqui, ó. Aí eu tenho as características, tenho uma data, tenho um discurso em primeira pessoa, tenho impressões pessoais. Por que são pessoais? Porque sou eu que estou falando no texto. Ponto de CQ aqui. Aí o que é que ele coloca bem aqui, ó? Vamos lá, vamos para as alternativas. As alternativas vão estar da seguinte maneira. O texto apresenta marcas textuais que justificam o emprego da linguagem coloquial. O tom informal do discurso deve-se ao fato de que se trata olha aqui, ó. Ele coloca pra gente narrativa. Ele coloca aqui pra gente narrativa regionalista. Quando ele puser aqui, ó, narrativa regionalista, quando ele puser narrativa o quê? Regionalista, o que é que eu tenho que lembrar? Das variantes linguísticas. Nós temos que lembrar o quê? Da variante regional. Não é isso daqui? Variante o quê? Variante, tá? Aí, aqui, ó. Regionalista, nossa variante regional. O que é que acontece? Ainda que nós falemos aqui no Brasil, a língua oficial é o português, ainda que nós tenhamos outros dialetos, outras línguas, no caso das línguas indígenas, nós temos o idioma oficial aqui do território brasileiro, é o quê? Língua portuguesa, tá? Língua portuguesa, vem lá. Nós aqui do norte, nós temos uma peculiaridade, né? A gente não consegue distinguir porque a gente está inserido no meio, mas certamente você já foi para outro estado. O que é que acontece com a gente aqui do norte? Amapá, o Amapá. Nós do Amapá, Macapá, por exemplo, os paraenses de Belém, tá? O que acontece? Nós falamos muito parecidos, igual. Nós falamos o quê? Chiado, né? Tem que chiar quando a gente fala. Arroz, dos, vocês. Esse mas não é normal? É normal, pô, é o jeito que a gente fala. Mas o que é que acontece? Se de repente nós viajarmos para o Nordeste, que tem uma linguagem, um falar lindo, bonito, né? Aí o que é que acontece? Naturalmente eles vão identificar quando nós chegarmos lá. Aí vão lá perguntar, você é de onde, né? Aí o que é que a gente vai falar? De Macapá. Lá tem arroz, né? Lá vocês comem com farinha. A gente fala chiado. O linguajar do Nordeste, por exemplo, ele tem um ditongo lá, né? Tem um fonema supralingual, né? Dia, tia, dois. Se observar, eu consigo identificar. Olha aqui, ó. Cada região, saí da região norte, no caso especificamente aqui do Amapá, fui para a região nordeste. Aí eu consigo identificá-los por aquele falar bonito lá do Nordeste. Quando nós vamos ao sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o cara chega lá, bate, barbaridade, tio. Ô, guri, se tu observares, o que acontece? Eles têm um falar peculiar. Olha assim, ó, cada região, ele apresenta o quê? Ainda que seja língua portuguesa, apresenta uma variação, a qual caracteriza aquele local. Isso é uma variante regional, isso daqui é a variante linguística. Silvio, outro aspecto da variante regional, como normalmente compara o homem da cidade com o homem do campo. O homem do campo, o nosso interiorano aqui, por exemplo, ele tem uma linguagem
peculiar que lhe caracteriza. Esse que é a variante regional aqui, tá? Olha aqui, ó. A narrativa procura reproduzir características mais típicas da região, como a fala dos personagens e o contexto social que pertence. Se tu observas aqui, ó, características mais típicas, se tu observa nesse texto, o que é que fala aqui? Ele está falando de Diamantina, lá de Minas Gerais. Ele está contando uma história de uma festa, especificamente deixando claro um fato, um acontecimento, que é o dia de rainha de quem? Da Júlia. Eu não tenho aqui um aspecto focado na variação linguística. Você vem aqui, ó, já tirou a letra A. Vem lá comigo. Beleza? Olha aqui, ó. Carta pessoal. Outro elemento aqui, ó. Quando eu falar aqui em carta pessoal, isso daqui são o quê? São gêneros textuais. Quando ele falar em carta pessoal, tu tens que lembrar a seguinte situação. A carta, ela apresenta algumas características. Ela vai ser pessoal? Sim. Ela apresenta aqui outros elementos que são de cunho obrigatório. Data. Ela apresenta, por exemplo, aqui, ó, vocativo, tá? Ela apresenta aqui, ó, tá? Ela apresenta aqui, são vários elementos. Ela apresenta aqui, ó, saudação, não é isso daqui? Ela apresenta saudação, tá? Ela apresenta data, vocativo, saudação. Ela apresenta o quê? Fechamento, tá? Que é aquele pronome de despedido. Alguns elementos da nossa carta pessoal. Aí o que foi que ele tentou te confundir? Como ele colocou a data, ele jogou para você, isso daqui é uma carta. Não, carta, terça-feira, 30 de maio de 1893. Silvio, como é o vocativo? Iria aparecer aqui, ó. Querida vovó, querido tio, querida, tá? Querida amada. Esse é o vocativo. Eu inicio a conversa. Aí ele vai passar o relato. O desfecho, o fechamento, saudação final, ele vai falar com amor, com carinho, tá? São algumas características da nossa carta pessoal, que não vai estar aqui completa. Nem lá. Tchau. Quando tu olhas aqui, ó, aí vem para os outros. Segura, tá de boa aqui, ó. Segura quem? Segura a nossa letra B. Aí ele vai colocar aqui, ó, narrativa. Narrativa de memórias. Ele tenta confundir narrativa de memórias. Ele tenta inovar aqui um gênero textual, né? Coloca um negócio bonitinho para tentar confundi-lo, na qual a grande distância temporal entre o momento da escrita e o fato narrado impõe o tom informal, pois a autora, olha aqui como ele coloca, pois a autora tem dificuldade de se lembrar com exatidão dos acontecimentos narrados. Olha aqui, ó. Se ela tem dificuldade de lembrar dos acontecimentos, o que é que eu tenho que olhar nesses textos daqui? Não posso ter o quê? Detalhes. O que são detalhes dentro desse meu texto, Silvio? Uma descrição minuciosa. Exemplo, a cor da roupa, quantas pessoas existiam no local, nome de pessoas. Se eu não consigo lembrar com exatidão, eu não consigo dar detalhes. É isso daqui. Observe, isso daqui vai se repetir nas provas, tá? Pois a autora tem dificuldade de se lembrar com a exatidão dos acontecimentos. Olha aqui, ó. Eu gosto muito de todas as festas de Diamantina, mas quando sou na Igreja do Rosário, eu já tenho o nome bem aqui, ó, tá? Igreja do Rosário. Igreja do Rosário. E Silvio, mas como é que eu vou saber que isso daqui é exatidão? Aposto especificativo. Aposto especificador. Eu estou especificando o nome. Se eu tivesse dificuldade, tu ia falar assim, ó. Eu lembro que foi em uma igreja. Pode ser qualquer igreja, né? Não estou especificando. Quando eu falo assim, ó, a Igreja do Rosário, eu estou utilizando o aposto especificador, especificativo do Rosário. Nome que é quase pegada à chácara do vovó. Eu gosto mais ainda, até parece que esta festa é nossa. E este ano foi mesmo. Olha como ele coloca o quê? Mais próximo. E este ano. Foi recente. Não foi longe. Foi o quê? No ano que ela está falando aqui, ó. Este ano, 1893. Não é distante.
como apresenta a afirmativa. Foi sorteada para a rainha do Rosário uma ex-escrava de vovó, chamada Júlia. Olha aqui, ó, eu tenho nomes, tá beleza? Se tu vais olhar dentro da nossa narrativa, aqui, ó, interpretação. Tem dificuldade de lembrar com exatidão dos acontecimentos? Isso daqui não tá filezinho pra gente. É uma narrativa de memórias, eu tenho memórias aqui, tá? Mas não temos aqui, ó, exatidão nesse finalzinho. Tu vem aqui, ó, Tchosk, já foi isso aqui a letra D. Narrativa oral. Olha aqui, ó, negócio filezinho. Ele vai colocando um monte de bebezinho aqui pra gente, a gente tem que ficar aqui, ó. Ele coloca aqui, ó, narrativa oral. Vem lá. Em que a autora deve descrever como se estivesse falando para o interlocutor, isto é, sem se preocupar com a norma padrão da língua, tá? Sem se preocupar com a norma padrão da língua e com referências exatas aos acontecimentos, tá? Aos acontecimentos. Sem se preocupar com a norma padrão da língua portuguesa. Narrativa oral, nós temos o quê? Marcas da oralidade. Tá? O que são marcas da oralidade? Todos nós utilizamos no dia a dia ao fazer uso da linguagem oral. Exemplo, a gente faz o quê? Nós temos as perdas fonéticas dos verbos, por exemplo. Quando a gente fala numa linguagem formal, estou com fome, estou faminto. Não é isso daqui? Quando eu falo numa linguagem informal, o verbo eu não flexiono todo. Por exemplo, como é que nós falamos? Estou com fome, linguagem formal. Tô com fome, linguagem informal. Nós temos perdas fonéticas relacionadas aos verbos. Tá beleza? Aí o que é que acontece aqui, ó? Quando ele coloca aqui, ó, sem se preocupar com a norma padrão, tá? Sem se preocupar com a norma padrão, o que é que acontece aqui, ó? Eu estou, por exemplo, cometendo erros gramaticais, propositais, eu despreocupo aqui, ó. Beleza? E com referências exatas. Eu não tenho aqui, ó, nem de longe o quê? Uma narrativa oral. Não tenho nem de longe o quê? Uma narrativa oral da língua, tá? Eu tenho um evento, um texto de produção escrita. Eu tenho um texto de produção escrita. Tu vem aqui, ó, toma Jack. Quem foi que sobrou pra gente? Por eliminação, já sei o seguinte aqui, ó. O gabarito, por eliminação, já sei. O gabarito é a letra C, tá? O gabarito é a letra C. Registro no diário da autora. Olha que negócio aqui, ó. Hoje, alguns devem lembrar que nós tínhamos antes os diários. Pouca gente utiliza, né? Pouca gente o diário. Esse eu não lembro do diário. Na minha época era o quê? Caderno de recordação. Você lembra do caderno de recordação? Se você lembra, coloca aí no chat. Nós tínhamos na escola, lá estava no ensino fundamental ainda, Fundamental 2. Tá? Aí nós tínhamos lá os caderno de recordação. Se a pessoa, ou se tivesse afinidade com você, aí ela lhe dava, entregava um caderno para você, que era o caderno de recordação dela, e você o levava para casa. Lá na sua casa tinha diversas perguntas lá, né? Qual o seu nome? Qual o seu hobby? Do que você mais gosta? Qual a sua altura? Qual o seu sono? Isso daqui era um quê? Caderno de recordação, tá? Dentre outros gêneros textuais, nós tínhamos o quê? O nosso diário, que era, principalmente as meninas, elas tinham o quê? Um diário, que elas faziam as anotações diárias. Querido diário, eu estou apaixonado pelo Vasco da Gama. Né? Era isso daqui que aparecia. Era amor para sempre. Ela fazia o quê? O relato do dia a dia. Como a característica do diário? Qual a característica do diário? Uma das características é o quê? Como ele é pessoal, eu tenho o quê? Marca de primeira pessoa. Isso daqui é característica. Pô. Diário, marcas pessoais. O diário também, como eu fazia anotações cotidianas, o que é que acontece? Eu tinha a marcação da data. Ele apresenta a data, apresenta um tom informal e, dentre outros fatores, característica de primeira pessoa. Querido diário, eu estou com raiva da minha de verdade, porque ela não é tão de verdade assim. Ela furou o meu olho, tá? Fazia aquele desabafo, relato pessoal. Foi aumentando o tempo. Aí hoje nós temos o quê? As nossas redes sociais,
que hoje, com o avanço, não deixa de ser o quê? Diários. Quando você bate uma foto, posta lá no seu feed, aquilo está registrado, aquilo é um relato também de forma mais moderna, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um registro no diário da autora, o gênero textual que nós temos aqui, ó, olha aqui, ó, é o nosso diário, né? Conforme indica o quê? Data, que é uma característica, o emprego da primeira pessoa, tá aqui, ó, filezinho aqui pra gente, a expressão de reflexões pessoais, e a ausência de uma intenção literária explícita da escrita. O que é essa intenção literária? Eu quero simplesmente fazer um registro. Quando ele coloca aqui, ó, só para finalizar, quando ele coloca aqui reflexões pessoais, tá? É o ponto de vista. Exemplo aqui, ó, coitada da Júlia. Esse daqui que é a nossa reflexão pessoal. Coitada de Júlia, estou expressando uma opinião. Ela vinha há muito tempo ajuntando dinheiro para comprar o rosto, gastou tudo na festa e ainda ficou devendo. Entendeu? Isso daqui é o quê? Uma expressão pessoal, tá? Uma impressão pessoal. Tá tranquilo? Tá de boa? Vem lá com a gente de boa, vem tranquilo. Bora brincar com mais uma bem aqui, ó. Vamos brincar com mais uma. O professor está com um cara que estava secando. Estava secando um pouco, já macho. Teve jogo, nem assisti, pô, já macho. Nem sabia que ia ter algum jogo ontem. É? Mas teve algum? Comenta aí. Não teve jogo. Jamais que eu ia torcer pelo mal de algum time do brasileiro. Jamais, longe de mim, tá? Tá, beleza? Mas que o VAR ajudou, ele ajudou, tá? Lembrando que hoje fica ligado, que hoje o pai vai brilhar. Hoje o pai vai brilhar. Bora lá, vem comigo. Tá, beleza? Bora mais uma aqui, ó. Questão 2, olha aqui, ó. Já com aquele ritmo, já visando a nossa prova. Eu tenho que pegar o ritmo, aquele viés, aquele fio da meada aqui, ó. Nesse texto, o uso o quê? Da norma, olha aqui, criança, vem lá comigo, da norma o quê? Norma padrão. Defendido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão do norma padrão. Eu já sei o seguinte aqui, ó, norma padrão, né? Filé aqui pra gente. Norma padrão. Norma culta. Norma formal. Desse daqui. Linguagem de prestígio. Variante padrão. Tá de boa aqui pra gente. Já sei essas estruturas. Vem lá. E Silvia, por que tu leste diretamente o enunciado da questão? Já te dei o bizuzinho, né? Qual é o bizu? Eu tenho que ficar atento aqui o quê? Ao comando da questão. Vai lá. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão de... Aí o que acontece bem aqui, ó. Se é norma padrão, o que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? Norma padrão, eu tenho que estar atento ao quê? Ao ambiente. Norma padrão, eu vou ter o quê? Contexto, eu vou ter também um ambiente formal. O uso da língua, a gente, em termos linguísticos, nós não falamos o que é, se é certo ou errado, e sim adequado. Adequado ao ambiente no qual você está inserido. É assim que tu vais olhar a paradinha aqui. O ambiente formal, contexto, a gente está reiterando e vai cair uma questão dessa. É lógico que vai cair assim para você, tá? Quando eu estou produzindo a minha redação, a minha linguagem tem que ser padrão. Quando eu estou fazendo uma exposição oral de um trabalho em ambiente acadêmico, a minha linguagem tem que ser padrão. Quando nós estamos em uma aula, em uma interação mais formal, a minha linguagem ela tem que ser o quê? Predominantemente formal. Perfeito? Tranquilo aqui comigo? Eu tenho que observar o contexto. Qual é esse contexto do adequado ou inadequado? Imagina, tá? A sua vestimenta. A linguagem é como uma vestimenta que você tem. Se você está, por exemplo, no casamento, isso aqui é categórico, imagina, como é que você vai estar vestido no casamento? Com um traje certamente mais formal. Mas isso daqui, você não vai estar lá de sandália, de camiseta, tá? De regata. Silvio, mas eu vou assim para o casamento. Eu vou te encaminhar lá para o ProErd, tá? O ProErd é a solução para ti. Tá? Mas o que é que acontece? O normal, quando você vai para um ambiente formal, né, uma formatura, sua formatura, a formatura do seu pai, sua mãe, você vai com um traje mais formal. Quando você está, por exemplo, te imagina, você já foi à praia, né? Você já foi à praia. Está na praia lá curtindo, tá de boa, foi ali no balneário do Curiaú,
tá lá na fazendinha, tá curtindo lá, nesse nosso calorzão aqui de Macapá. Aí te imaginas, qual é a roupa que você vai utilizar? Uma roupa utilizada para aquele ambiente. Você não vai estar lá de traje, né? De terno, gravata, jamais. Você vai estar lá com o quê? Com uma sandália boa, aquela havaiana bacana, vai estar com um short, aquela camisa levezinha, né? Uma camisa do Vasco, bonita, que é para dar o gás para você, né? Vai estar mais à vontade. O ambiente é que ele vai o quê? Definir a sua vestimenta. A linguagem também, ela atua nesse contexto, né, criança? Por quê? Se o meu ambiente é formal, eu tenho que fazer utilização da minha linguagem formal. Se o meu ambiente é informal, não há necessidade. Não é que você não domine a linguagem formal, mas não há necessidade de você fazer aquela utilização. Pense no ambiente informal, um ambiente de intimidade. Não necessariamente relacionado à intimidade, relacionada à conotação sexual, mas uma intimidade relacionada ao quê? Ao íntimo, à proximidade entre pessoas, tá? Quando você está lá na sua casa, quando você está lá entre amigos, quando você está no jogo de futebol, é essa relação de intimidade que a gente está falando também. Perfeito? Aí tu vem aqui, ó. Primeira questão já começa bem aqui, ó. Papos. Tá observando? Papos. Tá? Vem lá, papos. Quando tu lembra assim, papos, o que é que te relembra no automático? Vamos atualizar os papos. Vamos atualizar os babados, né? Ei, vem comigo, comenta aí se você tá aqui, dá um like. O último que responder é a mulher do padre, né? Lá ele, né? Bora lá comigo lá. Olha aqui, ó, papos. Papos já te remete ao quê? A um ambiente informal. Vamos bater um papo nesse daqui, um ambiente informal. Aí olha aqui, ó. Olha o nível de linguagem. Me disseram. Me disseram. Aí alguém retruca. Me disseram não. Opa, peraí. Me disseram. Aí o outro coloca aqui, ó. Disseram-me. Olha como temos variação aqui, ó. Me disseram, disseram-me. Hein? O correto é disseram-me e não me disseram. Olha que negócio aqui. Eu falo como eu quero. Te digo mais. Ou é digo-te? O quê? Digo-te que você e o te e o você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu... O quê? Um mato. Que mato? Mato, mato-lhe, mato você, matar-lhe-este. Tá amarrado, né? Ouviu bem? Pois esqueçam. E para-te. Pronome no lugar certo e litígio. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. Você observa que a gente tem uma rica brincadeira relacionada ao quê? Aos momentos da linguagem, aos níveis de linguagem, as nossas variações linguísticas aqui, ó. Nós poderemos ter aqui uma variação, por exemplo, diafásica, né? O momento ele não é adequado. Quem é aqui? O nosso mago, o nosso ilustre, o nosso mestre, Luiz Fernando Veríssimo. Nosso Luiz Fernando Veríssimo, que certamente você vai ver, vai encontrar um texto dele lá na sua prova, tá? Comédias para se ler na escola. Se tu observas aqui, o que é que acontece? Qual é a brincadeira aqui? Essa correção, né? Certamente você já viu alguém chato, né? Fica chato. Por exemplo, sou professor de língua portuguesa, tem outro ambiente, às vezes uma aulinha lá de direito, né? Mas fica chato, a pessoa todo tempo tá te corrigindo, né? Ei, tá falando errado, fica chato. Você acaba se tornando o quê? Inconveniente. Uma coisa, eu corrigir a sua redação. Isso é tranquilo, porque aquele ambiente está relacionado a isso. A outra coisa é você estar ali no jogo de futebol corrigindo o linguajar da pessoa, né? Que ali é um ambiente informal, despreocupado. Você acaba se tornando inconveniente, inadequado e às vezes até passa por mal educado, beleza? Então assim, observe muito bem o ambiente no qual você está para fazer esse tipo de correções, beleza? Vem lá comigo aqui, ó. No texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se o quê? Inadequado. Olha aqui, ó. Ele torna o quê? Inadequado. Porque
O ambiente não é adequado. Qual é o ambiente que eu tenho aqui? Aparentemente, uma conversa entre duas pessoas em um momento íntimo, um momento de amigos, entre amigos ali. Aí o que é que vem aqui? Qual a alternativa aqui? Ele fala, por que inadequado? Falta de compreensão relacionada ao quê? Choque entre gerações. Sempre aparece daqui, ó, choque entre gerações. Quando ele colocar gerações, aí qual é a relação que eu tenho aqui? Primeiro, eu não tenho esse choque, mas eu vou ter aqui, ó, por exemplo, um menino, uma criança e um adulto, beleza? Um adulto e um idoso, uma pessoa mais velhas, tá? Gerações de faixas etárias diferentes. Essa geração que tem aqui, que não é o contexto. A gente não permite, a gente não tem uma relação, nota que nós temos um diálogo, não tem sequer a faixa etária dessas pessoas, beleza? Grau de polidez distinto, ser polido, grau de polidez, o que é? Ser polido é ser educado. A nossa variação que ocorre aqui no contexto é a diafásica. O que é que acontece aqui, ó? De acordo com a fase, de acordo com o momento, o ambiente que você está inserido, você pode escolher a utilização da linguagem. Não quer dizer que você não saiba utilizar a linguagem formal, simplesmente aquele ambiente não vai ser formal. Exemplo claro, você está estudando para o Enem, tá? Tá se assenhorando aqui da língua portuguesa gramatical, aí você consegue, por exemplo, fazer uma flexão adequada do verbo. Mas no nosso dia a dia, você fala, eu estou com fome. Na verdade, aqui no norte, como é que a gente fala? Eu estou varado de fome, né? Isso daqui vai dependendo do contexto, vai ser o quê? Adequado. Isso daqui não reflete o grau de polidez de educação. É uma escolha, o ambiente que está definido. Ele coloca grau de polidez distinto entre os interlocutores. A gente não consegue fazer essa afirmação porque tu observas aqui, ó. Porque esse daqui eu falo, olha aqui, ó, olha a minha afirmação. Eu falo como eu quero. Tá observando aqui, ó? É uma escolha que está sendo feita aqui dentro do nosso contexto. Eu falo como eu quero, tá? Eu falo como eu quero aqui dentro do contexto. Tá beleza? Tá tranquilo? Aí tu vem aqui, ó, tá de boa, já tirou aqui a letra C. Diferença de escolaridade entre os falantes. Isso daqui se explica relacionado aqui, ó, entre os dois indivíduos aqui. Nível social dos participantes. Notas que elas estão o quê? Intimamente relacionadas. Grau de polidez, diferença de escolaridade, nível social não é refletido nessa variação. Na realidade aqui, ó, a inadequação, ela se dá devido ao quê? Ao contexto de comunicação em que a conversa se dá. Como eu tenho um contexto, tá? O meu contexto aqui, ó, o meu contexto é informal. Como o meu contexto ele é o quê? Informal. Não há necessidade de eu utilizar o quê? A norma padrão, a norma culta, a norma formal. Não há necessidade de eu ser o quê? Tão formal naquele ambiente. Tá beleza? Tá tranquilo? Vem de boa, vem comigo, vem lá, tá? Bora mais uma. Bate lá, deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A galera tá meio caladinha hoje. Vem lá comigo, criança. Tá magoada? Vem lá, fala comigo um pouquinho, fala que senão eu fico magoado aqui também. Vem lá tranquilo, bora mais uma. Tomando um pouquinho de água aqui tranquilo, tá? Só o Gabriel aqui que deu uma secada e sumiu, né, Gabriel? Bora lá. Vem lá, bora mais um. Mais um. Olha aqui, ó. Tá de boa, tá tranquilo. Lembra que quando a gente trabalhar a parte do discurso, certamente o que vai aparecer? Vão aparecer os níveis de linguagem. O discurso que ele vai estar trabalhando aqui é linguagem. Enem é gramatical. Questãozinha aqui 2024, filé aqui pra gente. Vamos lá. Vai logo aparecer um texto. Pode ser pequeno, mas eu costumo, tem que fazer de leitura dinâmica, vai para o comando da questão. Olha aqui, ó. O Brasil é um país multilingüe. Vamos comentar aqui na questão anterior. Multilingüe é porque apresenta o quê? Várias línguas. Até falei isso daqui. Português é o idioma oficial.
mas nós temos diversos dialetos e línguas dentro da nossa nação, tá? Do nosso continente chamado Brasil, né? Gigantesco. Já diz o nosso hino nacional, gigante pela própria natureza. Ou seja, diversos idiomas, como o indígena, convivem em território brasileiro. Por isso, nosso léxico possui diferenciações e vocabulários do português de Portugal, por exemplo. Essa é apenas uma maneira de exemplificar a modificação linguística de acordo com as influências e referências socioculturais. No entanto, a tal influência pode ser consciente, ou seja, quando o falante decide utilizar mano e outras gírias para se comunicar com os amigos, ou escolher utilizar a norma padrão ao escrever a redação do Enem, mas o seu uso também pode ser inconsciente, quando não é uma decisão do falante usar as variações linguísticas impostas durante a sua construção. Dessa forma, a variação linguística definida como, vem aqui comigo, como essa variação linguística se refere, tá, aos hábitos e às culturas de diferentes grupos sociais. E isso inclui o quê? Gírias próprias. Isso inclui gírias próprias, por exemplo, como grupo de skatistas, que utiliza jargões e gírias, como irado, maneiro e sano, a fim de representar algo legal. Aí ele está falando o quê? Das nossas variações, tá? Das nossas o quê? Variações linguísticas. Beleza? Aí ele coloca aqui, ó, variação regional, diatópica, diastrática, diafásica. Aí tu vem logo de cara bem aqui, ó. Quando nós falarmos aqui, ó, variante regional, variante diatópica, aqui são o quê? Sinônimos. São sinônimos, tá? Está relacionada ao quê? A região. Essa variação está relacionada ao lugar. Lembra aqui? Lugar é o local. Por isso que eu tenho aqui variação regional, diatópica, tópico, tá? Eu lembro lá, você deve estar estudando geografia, nós temos os trópicos, né? Trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, os meridianos, né? Esse daqui é o local. Aí quando eu gravei, eu era estudante ainda, sou estudante, mas era estudante lá do médio, por exemplo, aí variação diatópica, de como é que eu vou lembrar disso daqui? Eu lembrar do quê? Dos trópicos. Os trópicos, eles representam o quê? Lugares. Então, eu gravei aqui variação regional ou diatópica. Estão relacionadas ao quê? A região, ao lugar do falante. Tá? Diastrática, beleza? Diastrática e diafásica. Fásica, o que foi que eu lembrei aqui, ó? Diafásica. Eu lembrei de fases, né? Mulher de fases. Mulher de fases. Eu lembrei de fases, tá? Eu lembro de quê? Do momento, né? Isso daqui, fase. Momento, beleza? Diafásica são as fases, são os momentos do nosso dia a dia. Lembra que nós temos várias fases, vários momentos, vários ambientes ali, né? Dependendo da fase, você deve estar jogando lá, né? Tá aí no teu Free Fire da vida. Aí, dependendo da fase, você vai utilizar o quê? Um tipo de linguagem. O que é a variação diafásica? É o momento, é o local onde você está. É o momento onde você está inserido. Qual a fase? Qual o momento? Qual a fase do teu dia a dia? Estou conversando, por exemplo, com crianças. Você utiliza um linguajar diferente, né? Quando a gente vai estar falando com crianças. Até fica mais fofo, né? Oi, neném, né? Bacana brincar com a criancinha. O momento, isso é uma entrevista de emprego, algo mais formal, né? Se você está discursando para uma plateia, você está no culto, lá na igreja, né? Foi para a missa, está na igreja. A sua linguagem é mais formal. Beleza? Aí aqui é diafásica. Aí nós temos uma variação, tá? Nós temos uma variação, beleza? Que nós chamamos o quê? De diastráticas. Nós temos uma variação, vem comigo aqui, ó, que eu chamo de quê? Variação que diastrática. Como foi que eu lembrei disso daqui, ó? Como foi que eu lembrei disso daqui, tá? Vou colocar aqui, ó, estratos, né?
Estratos, beleza? Estratos. Como assim estratos? Temos lá o nosso extrato social, por exemplo, né? Estratos. Deixa eu colocar bem aqui. Estratos sociais, né? Estratos sociais. Essa é uma linguagem antiga, mas assim, ó, que são na tua pane na hora da prova, tá? Estratos. Vem aqui comigo para ficar de boa aqui, ó. Variação de diastráticas está relacionado ao quê? Estratos sociais. O que é que aparece aqui na paradinha dos estratos sociais? Quando aparecer essa variação diastráticas, tu lemos aqui, ó, palavras-chave, grupos, tá? Grupos. Palavras-chave, que tu vai lembrar aqui, ó, gírias. Grupos, gírias, e aqui no caso ele colocou o quê? Jargão. Tá? Quando falar na variação diastrática, o que é que acontece aqui? Está relacionado aos estratos sociais, aos grupos sociais. O que é que acontece? Os grupos sociais, eles tendem a se identificar, dentre outros fatores, por exemplo, a vestimenta, o local que frequentam, eles se identificam pelo quê? Pela linguagem também. A linguagem identifica esses grupos sociais. Beleza? Como aparece bem aqui, essa variação linguística se refere a hábitos e culturas de diferentes o quê? Aí o que ele coloca aqui pra gente? Grupos sociais. Como é que eu identifico? Aí tu lotas lá. Por exemplo, os jovens, eles tendem a se comunicar de uma forma, através de gírias, jargões. Se eu for mais específico, gíria, uma linguagem peculiar relacionada aos jovens. O jargão é uma linguagem que caracteriza o quê? Um grupo profissional, por exemplo. Se eu quiser esmiuçar isso daqui, tá? Isso inclui o quê? Gírias próprias, dialetos próprios aqui dentro do grupo, tá? Aí ele colocou pra gente aqui, ó, grupo de skatistas, grupo de skatista, beleza? Quando vier relacionado a grupos, estratos sociais, gírias, jargões, eu tenho que lembrar o quê? Da nossa variação, o quê? Diastráticas. Lembra que nós temos o quê? Variação regional, nós temos variação histórica, nesse daqui, nós temos variação diafásica, diastrática, são as nossas variações linguísticas, bem de boa aqui pra gente. Tá tranquilo? Vem lá, vem-te embora. Mais uma aqui, ó, bem devagarzinho para ficar de boa. Alianeu, uma coisa me dá ódio, é a pessoa dizer, tá ligado? Tá? São as variações, são os grupos, né? Tá ligado aí, Alineu? Calma, não vai surtar aí, pô. Tá? São as variações sobre os momentos. Bora mais uma? Bora mais uma, criança. Vem lá comigo. Vai pegando a parada. Aqui, ó. O ambiente, a todo instante a gente está falando aqui pra gente, a frase que atende às exigências de correção e adequação ao mundo do trabalho, bem fácilzinho aqui pra gente, ó, como é que eu vou corrigir isso daqui, ó, adequação aqui, ao mundo do trabalho. Como é que eu vou lembrar aqui do mundo do trabalho? O que é que se refere aqui ao mundo do trabalho pra gente? Acho que deu um fim ali, ó, sumiu a nossa imagem, vai em 1, 2, 3, a internet tá meio ruim, vem lá. O mundo do trabalho, o que é que eu tenho que lembrar? Mundo do trabalho, tá? Mundo do trabalho, o que é que eu tenho que lembrar aqui? Ambiente. Ambiente formal. O mundo do trabalho, em regra, é um ambiente formal. Aí tu pode falar assim, Silvio, mas quando eu estou no meu trabalho, eu fico na maior sacanagem. Olha, justa causa pra ti, tá? Mas a regra assim, ó, em termo acadêmico, a regra seria o seguinte, se eu estou em um ambiente de trabalho, a ideia seria o quê? Que nós tenhamos uma linguagem formal, né? É um ambiente formal ali de trabalho. É só você se imaginar, aquele contexto ali que você fica lá na algazarra, lá com o seu colega, um ambiente de mais intimidade.
Imagine que você esteja atendendo o público, né? Quando chega uma pessoa que você não conhece, você usa uma linguagem mais polida, você tenta ser o que? Mais educado. Você não fala o tá ligado para ele, né? Porque seria uma gíria, seria uma linguagem informal. Nesse contexto você tem que adequar, tá? Então vem aqui, ó. Ou seja, o que é que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar no que? A linguagem informal. Lembra aqui, ó, que aqui ele já explorou um pouquinho mais a gente, porque ele coloca aqui, ó, correção ou correção aqui, tá? E adequação. Correção, tá? Lembra aqui, ó, correção. Não pode haver o que? Erro gramatical. Não pode haver erro gramatical. Adequação é justamente isso daqui o que? Está relacionado ao que? Ao nosso ambiente. Está relacionado ao que? A um ambiente aqui pra gente. Tá tranquilo? De boa? Olha aqui, ó. O prefeito destinou o que? Vultosa quantia à execução do projeto. Ei, tenta resolver essa questão. Fala aí. Vai respondendo. Responde aqui no chat. Não espera resolver, não. Vem resolvendo comigo. O motorista dormiu no volante, ocasionando o atropelamento do morador de rua. Dadas as circunstâncias, optaram por adiar a operação. Não pôde encaminhar o trabalho no prazo e nem teve tempo para revisá-lo. Tá bem tranquilo aqui, ó. Vamos lá, vamos eliminar. Quando a gente tem aqui, o que é que a gente tem? O prefeito destinou o quê? Vultosa, né? O que é que vai acontecer aqui? Seria o quê? Vultuosa. Não ficou legal aqui. Destinou o quê? Vultuosa, né? Vultuosa quantia à execução do projeto. O que é que acontece aqui? Nós temos erro de ortografia, beleza? Vultuosa quantia, uma quantia grande. Tem que ser o quê? Qualquer erro ou a inadequação. O motorista, o que foi que ele fez? O motorista dormiu no volante. Bem, se o motorista ele fosse pequenininho, bem filhotinho, aí talvez desse para ele dormir, tá? Talvez desse para ele dormir ali lá no volante. Normal seria o quê? Dormir ao volante, né? Dormir ao volante. Quando eu falo assim, dormiu no volante, nós dormimos onde? Na cama. Nós dormimos na rede. Não dá para você dormir no volante. Você dorme sob o volante, dorme ao volante. O que é que eu tenho aqui, ó? Linguagem o quê? Conotativa. Dormir no volante. Nós temos o quê? Conotação aqui, tá? Linguagem conotativa. Ocasionando o atropelamento do morador de rua. Aí aqui não tá filezinho pra gente. Tá inadequado aqui, tá? Porque se ele tá pedindo aqui, ó, um ambiente do mundo do trabalho, a minha linguagem informal, em regra, predomina aqui até da linguagem denotativa, tá? Vem lá. Cauã Adri, até que enfim alguém apareceu aqui, misericórdia. Tá? Vem com a gente, vai, resolve comigo. Beleza? Não importa, vai fazendo do teu jeito, eu quero que você participe aqui. Vem lá, olha aqui, ó. Gramatical e um ambiente. Dado as circunstâncias, o que é que acontece bem aqui, ó? Na letra C, o que acontece? Dado as circunstâncias. Quem é que foi dado? As circunstâncias, tá? O que acontece aqui, ó? Circunstância, o que é feminino? Feminino e o que? Plural. Filé? Dado, aí ele não tá aqui, porque ele é masculino plural. Como é que ficaria correta? Seria esse daqui. Dadas as circunstâncias, porque aqui vai ser o que? Feminino e plural também. Aí esse daqui embaixo não tá filezinho também aqui, ó. Kiosk. Gabarito, quem é que vai chegar aqui, ó? Gabarito, letra D. De desafio, de delícia, né? Lá ele, né? Vamos lá. Não pôde encaminhar o trabalho no prazo. Pôde. Lembra aqui, esse daqui com acento diferencial indica aqui pretérito, né? Acento diferencial indica aqui pretérito. Não pôde encaminhar o trabalho no prazo e nem teve tempo para revisá-lo. Tá filé, tá tranquilo, o gabarito, a letra D, tá?
Tranquilo, Cauã, fica de boa, tá? Fica de boa. Esse daqui, ó, você tem que resolver, não espera resolver a questão. O que é que acontece? Algumas vezes a gente pega o assunto, aí não dá tempo, a gente está trabalhando, a gente vem filho, aí a gente acaba deixando de resolver, tá? Então você resolvendo aqui, não te importa não. Resolve, que aí fica tudo de boa. Olha, Isabela, apareceu mais alguém aqui para salvar banho. Muito bem, Isabelle, tá? Vem lá. Neuma, olha aqui, o Cauã colocou C, a Neuma colocou C, tá? Aí lembra lá, a gente tinha dois momentos. O momento estava adequado aqui, ó. Gramática e um ambiente. Adequação do trabalho, linguagem formal, beleza? De acordo com a norma culta. Mas parabéns para você que está participando, que interagindo. É esse que é o espírito. O momento da gente treinar, trabalhar é aqui, tá? Depois a gente só não pode errar lá na nossa provinha. Bora mais uma? Vem lá, é isso. Vem lá com a gente aqui, ó. Mais uma para ficar de boa, para ficar filezinha aqui pra gente, tá? Aí vem aqui, ó. A frase que atende às exigências de correção e adequa ao mundo do trabalho, isso daqui, olha, tá repetida, bebê. Qual é que você vai marcar? Só não vai marcar errada, tá? Só não vai marcar, se eu marquei diferente isso daqui, ó. Tem algum problema aí, tá? Tem algum problema com você, tá? Isso daqui tá repetida, vem mais uma bem aqui, ó. Pronto. Assinale a opção que apresenta um trecho do texto 2 que foi empregada apenas em sentido em linguagem denotativa. Tá? E se eu preciso olhar o texto? Não. Pô. Denotativa. Olha aqui, ó. Linguagem é o quê? Denotativa. Qual é a linguagem denotativa? Linguagem é o quê? Literal. Linguagem denotativa. Linguagem denotativa é o mesmo que o quê? Linguagem o quê? Literal. Não é isso daqui? Beleza? Linguagem denotativa ou literal. Interpretação objetiva. Qual é o bisuzinho para a gente lembrar disso daqui, ó? A regra é que os falantes, os interlocutores, eles entendam da mesma forma. Estou segurando um lápis, uma caneta. O que é que você vai lembrar? De algo que eu utilizo para escrever. Isso é sentido denotativo, tá? Ele levou um carrinho no jogo de futebol, ele levou um carrinho nas suas canetas, a gente fala, né? Ele levou uma caneta. Já viu isso daqui no futebol? Quando eu falo assim, ele levou uma caneta, alguém passou com a bola por entre as pernas do nosso jogador lá. Perna de pau. Beleza? Linguagem denotativa e linguagem conotativa. Filé? Denotativa é para contrapor a ideia de que? Conotativa. Conotativa, que é a nossa linguagem o quê? Conotativa, é a nossa linguagem aliteral, é a nossa linguagem o quê? Figurada. Tá aqui, filezinho, tranquilo aqui pra gente. Figurada. Tá aqui o bebezinho pra gente. Tá? Aí ele vai brincando aqui, tem diversas estruturas, a gente vai brincando para ficar de boinha, tranquilo. Vem lá, vem comigo lá, vai procura, resolve aí comigo. Não encontrei em mim a tecla do verso. Lá ele, né? Quando tu colocas aqui, ó. Quando tu colocas aqui, ó. Não encontrei em mim a tecla do verso. Aí tu te perguntas aqui, quem é que tem tecla? É o ser humano? Ou é um piano? Ou é um teclado? É um teclado, né? O que é que nós temos aqui? Linguagem conotativa, figurada, cuja ressonância interior não se confunde com a de nenhum timbre. O que é que nós temos aqui? Linguagem o quê? Aqui nós temos linguagem, tá? Nós temos linguagem conotativa. Conotativa. Filé de boa aqui pra gente. Tchosque, tome jack aqui. Quando mesmo, porém, eu tivesse recebido o dom do verso, teria naufragado, porque não nasci artista. Olha aqui, ó. Vem lá, a criança vai olhando. E eu teria naufragado. Quem é que naufraga? Quem é que naufraga? Vem comigo. Quem é que naufraga? O barco, né? Um barco naufraga. Um veleiro, um barco. Beleza? O que é que nós temos aqui? Linguagem conotativa.
Linguagem conotativa. Quando mesmo, porém, eu tivesse percebido o dom do verso, teria naufragado. Olha assim, ó, mergulharia. É nesse sentido, mas aqui é linguagem conotativa. Eu quero denotativo aqui. Mas da arte não recebi senão a aspiração por ela, a sensação do órgão incompleto e não formado. Tá filé essa daqui, mas segura. Nem todos que têm o dom do verso são por natureza artistas. E nem todos os artistas têm um dom do verso, silogismo. Mas da arte, olha aqui, ó, mas da arte, vem lá comigo, criança. Mas da arte não recebi. Mas da arte não recebi senão a aspiração por ela, a sensação do órgão incompleto e não formado. Quando tu olhas aqui, ó, não recebi da arte. A arte é uma pessoa? Não, a arte é um conceito, né? É uma ideia. O que é que nós teríamos aqui? Nós teríamos o quê? Uma personificação, tá? Mas tu olhas aqui, não recebi da arte, a arte não te entrega nada. O que é que eu tenho aqui? Linguagem o quê? Conotativa. Tá? Linguagem o quê? Conotativa. Conotativa. Beleza? Aí tu vens aqui na letra E, ninguém sabe o diamante que ele nos revelaria se tivesse a coragem de cortar sem piedade a montanha de luz. Aí aqui nós temos várias estruturas que estão aqui, sentido. Montanha de luz, né? E nós temos aqui, ninguém sabe o diamante que ele nos revelaria. Duas estruturas em sentido o quê? Conotativo, tá? O que é que nós temos aqui? Sentido o quê? Conotativo. 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 Sentido o quê? Conotativo. Tá, beleza? Aí tu vem aqui, ó. Aí quem é que tá? Nem todos que têm o dom do verso são por natureza artistas. E nem todos que têm o dom está no sentido o quê? Real. Deixa eu colocar em azul aqui. Está no sentido real. Dom é uma aptidão o quê? Inata, né? Nós temos uma aptidão inata. Uma aptidão inata aqui dentro do contexto. Beleza? Quem é pra gente aqui, ó? Cauã agora tá acertou, né, Cauã? Agora tá de boa. É isso daqui, ó. Quem não acredita sempre alcança. Gabarito, letra D de desafio. Para ficar tudo de boa, para finalizar mais uma aulinha de hoje. Beleza? Espero que você tenha aproveitado. Tenha novamente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. E continua firme e forte, porque já vai chegar a nossa prova. Teremos mais encontros. Não te esquece que já vão começar as nossas revisões e certamente você já está próximo da sua mudança de vida. Acredita que vai dar certo. Vem-te embora. Valeu, pessoal. Forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro, se Deus quiser.